Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Hoje, sábado à noite. Meu Deus, eu separei muita coisa aqui pra falar pra vocês. Acontece que eu tô querendo dar uma única mensagem com tudo isso e vamos lá, tentar. Não importa que Deus fale contigo, amém? Ó, a primeira mensagem é que tem alguma coisa aí, tá? Que tá acontecendo. Tem alguma coisa, tem algum ataque. E ó, o diabo não nos ataca por causa do que está acontecendo conosco no presente, mas por causa de algo que está vindo da parte do Senhor para nós. Como eu gravei agorinha, de forma adequada, de forma digna, você vai saber que isso é da parte do Senhor, porque virá de forma digna. Ele quer, quem quer impedir? O diabo. Quer impedir o futuro. Um futuro que Deus tem para você, tá? O diabo é um grande mentiroso, portanto, creia que a realidade é o oposto do que ele está dizendo. Se ele diz em sua mente que você nunca vai encontrar a pessoa certa, esteja certo de que ela está a caminho. Se você ouve aquele rugido, seu filho nunca vai voltar para os caminhos do Senhor. Creia no oposto. Declare que você e sua casa servirão ao Senhor. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquilo do qual você precisa estar a caminho. A recuperação, tá? Para o perdido. A palavra de Deus diz que o inimigo anda em busca de alguém a quem possa devorar. Isso significa que ele não pode devorar todos. O que determina se você pode ou não ser devorado é o que faz com o rugido. Se você acreditar no rugido, será derrotado. Se persistir nas mentiras e ver preocupado e intimidado, com medo, não verá as promessas se cumprirem. Por isso, não deixe os pensamentos negativos agirem, as ameaças, o medo, a intimidação. Comece a ignorar o rugido, mantenha sua mente positiva, esperançosa e cheia de fé. Todos sabem que os leões são animais territoriais. Uma das razões pelas quais eles rugem é para manter outros animais fora de seu território. O mesmo princípio se aplica ao diabo. Quando você começa a tomar um novo território, quando começa a se apropriar da sua cura, da sua liberdade, da sua abundância, o inimigo pensa que o território é dele, que pertence a ele. Então você ouvirá aquele rugido mais alto do que nunca. Ele espera intimidá-lo para que você volte atrás e não vá buscar o que Deus colocou em seu coração. Esses pensamentos que limitam e intimidam são mentiras para tentar mantê-lo longe da promessa de Deus. Sim, eu sei que é alto e parece convincente, mas é aqui que a fé precisa entrar em ação. E você precisa decidir: vou crer no que Deus diz sobre mim, sou quem Ele diz que sou, posso fazer o que Ele diz que posso. Às vezes você precisa ignorar o rugido, outras vezes precisa rugir de volta. O inimigo sabe rugir, então você precisa ser bom em rugir também. Pare de deixar o rugido dele dominar sua vida. Assuma o controle de seus pensamentos. A batalha está ocorrendo em nossa mente, pois o inimigo sabe que se conseguir controlar seus pensamentos, pode controlar sua vida. Então ignore o rugido, siga em frente e Deus o levará ao seu destino. Inclusive eu estava vendo num vídeo que acho que o pastor ele estava ensinando assim, o inimigo ele fala na primeira pessoa, né? Então ele fala na sua mente assim: ai, eu não consigo, ai, eu não devo, ai, eu não posso, eu não. Então ele fala na primeira pessoa, sabe? Como se o pensamento fosse seu.
O inimigo não tem novos truques. Ele não é criativo e usa sempre as mesmas táticas. O leão que ruge com ameaças em voz alta ou pensamentos do tipo: não vai dar certo, esse problema é muito grande, desista, volte atrás. Essas são as armas dele e ele espera derrotar você por meio desses pensamentos negativos. Contudo, lembre-se sempre, Deus não vai deixar você entrar em um problema do qual ele não pode tirá-lo. Ele não vai lhe dar um sonho que você não possa realizar. Tire sua atenção de todas as coisas negativas, das ameaças, dúvidas, medo, intimidação. Isso é de se esperar. É o leão que ruge, fazendo o que faz para tentar impedi-lo. Entretanto, faça sua parte e ignore o rugido. Quando você se sentir bombardeado pela dúvida, medo e oposição, procure alguém cheio de fé que possa concordar em oração com você. A palavra de Deus diz que um pode perseguir 1000, mas 2 podem pôr 10.000 em fuga. Nestes tempos em que o leão está rugindo, você não precisa de pessoas que concordem com o inimigo. Você precisa de alguém que libere fé junto com você para fazer calar o rugido dele em sua mente. Ignore as ameaças e comece a fazer orações cheias de fé. O que você está dizendo quando o inimigo está rugindo é muito importante. Não fique paralisado pelo rugido. Fale de vitória diante da derrota. Fale de paz diante do medo. Fale de saúde diante da doença. Fale de abundância diante da carência. Em vez de reclamar, profetize a vitória e declare o favor de Deus sobre a sua vida. E você viverá os frutos dessa fé. Amém. Aí junto eu vou colocar esse aqui. Anne Frank, Diário de uma Jovem. Faz tempo. Fofinha. Que linda. Gosto dela. Sexta-feira, 19 de março de 1943. Querida Kitty. Ela vai contar umas coisas aqui. Desvalorização do dinheiro. Enfim. E aqui eu achei uma coisa... Meu Deus, bizarro. Ai. Parece que eles ficam ouvindo rádio, sabe? E aí, eles escutam, Perguntas e respostas eram mais ou menos assim. Ferido onde? Perto de Stalingrado. Que espécie de ferimento? 2 pés enregelados e cortados e uma junta fraturada no braço esquerdo. Era assim exatamente a sinistra representação de marionetes no rádio. Aí, viu? No rádio. Aí ficava falando, né? Os feridos pareciam orgulhosos dos ferimentos. Quanto mais, melhor. Olha isso. Caramba. Obrigada pela informação, Anne. Um deles parecia tão comovido de apertar a mão do Führer, sei lá. Enfim, eu tava em dúvida se era o próprio, né? Mas é ele mesmo. Essa palavra era só para ele. O Adolf Hitler. Então essa palavra é só para ele mesmo. Eu achei que fosse para todos os líderes alemães, né? Na época, mas não. Um deles parecia tão comovido de apertar a mão do Führer, do Adolf Hitler, se é que ainda tinha mão, que mal podia tartamudear umas palavras. Eu fiquei chocado com isso. Primeiro que eles tinham orgulho da entrega, da doação, do sacrifício que faziam por esse homem. Não sei como juntar isso com isso aqui, né? Ano passado foi o ano da espada do Senhor, né? Que eu disse. Esse ano, o ano do fogo do Espírito Santo. Que a gente espera a manifestação do Espírito Santo.
As guerras, né, momentos de catástrofes, momentos de um certo caos, né? São momentos em que as pessoas vão manifestar as suas vontades, né? Tem pessoas que só não fazem grandes maldades porque há uma certa coerção, né? A lei faz essa coerção, a polícia militar, a polícia civil. Então, a guerra, né? Ela traz muito essa oportunidade das pessoas manifestarem muitas vezes o seu desejo de maldade, sabe? O seu desejo de violência. E a gente pensa, né? Como é que convenceu tanta gente, né? Esse homem. Mas é que tem muitas pessoas que têm um mal adormecido dentro de si, sabe? E que só precisam de uma pequena oportunidade. Então, às vezes as pessoas não têm coragem de assumirem essa maldade dentro de si. Então, por isso esperam que um corajoso, que alguém forte, corajoso, como infelizmente sim, né? Adolf Hitler, inteligente, forte, corajoso, manipulador, foi à frente, ele era todo estrategista, né? Parecia, não sei se ele era pequeno, né? E muito feinho, mas ele realmente devia ser muito bom no convencimento, né? Ou as pessoas realmente tinham essa maldade adormecida, né? Então ele talvez como esse leão, né? Fala aqui do leão, ele rugiu e apresentou lá a teoria dele e tal. E aqueles que tinham esse rugido dentro de si, que tinham essa maldade adormecida, se identificaram, né? E deram a vida por isso, né? E aqui tem uma idolatria, né? Isso aqui é real, né? Isso aqui não é ficção. Uma idolatria desse homem, né? Enfim, ele representava o quê? Uma força muito grande, né? É o que as pessoas, como eu disse mais uma vez, as pessoas têm um mal adormecido dentro de si e muitas vezes só não fazem porque não tem alguém que as lidere. A partir do momento que ele se levantou e começou a liderar, muita gente que já não gostava de judeu mesmo, que já não gostava desse, daquele, porque parece que o problema dele não era só com judeu, né? Não sei se eram com negros também. Não sei se tinha outras raças, outras especificidades em relação à pessoa que ele não gostava. Eu acho que eram negros e judeus. Mas as pessoas começam a se juntar às ideias porque no fundo já tinham isso dentro de si, né? E outras, não, eu acho que é um mal adormecido, sim, sabe? E que fica esperando o aval de alguém. É isso. Isso em vários momentos, sabe? Quando surgem leis cruéis também, como por exemplo, eu sempre falo da lei do apedrejamento, né? E quando sempre, principalmente mulheres eram condenadas, os homens poucos, né? Quando uma mulher, por exemplo, ia lá para o meio da cidade para ser apedrejada, as pessoas que iam apedrejá-la, muitos eram
conhecidos, né? Às vezes até amigos, parentes. E que tinham esse mal adormecido dentro de si e só esperavam um consentimento, um aval para que se pudesse fazer isso, entendeu? Então as pessoas, elas têm essas vontades, infelizmente, esses desejos de crueldade, que eu acho que o pecado original é a crueldade. E elas precisam e ficam esperando um momento para se realizarem naquilo, entendeu? Elas se realizam naquela maldade, entende? Tem uma coisa aqui, ó. Tem uma coisa aqui no Pequeno Príncipe que tem isso do se realizar, sabe? Eu me realizo nisso. Ó, o sorriso perdido. Pequeno Príncipe nunca sorri. Oh, coitado. Ai, tem uma explicação aqui porque ele não sorri. Ó, é porque seu pai é um refugiado em meio a um terrível conflito mundial, com toda a humanidade envolta numa dolorosa angústia. Isso aqui é no livro, claro, né? Ó, o príncipezinho enfrenta a morte. Chega quase a procurá-la, assim como seu autor. Você tem que morrer para permanecer fiel ao amor ao qual é responsável. O amor ao planeta que ele deixou, a Rosa que ficou sozinha. No caso do protagonista da história, o amor à pátria atacada pelo inimigo e a sua esposa distante. No caso de Saint-Exupéry, enfim. O pequenino é mordido pela serpente e cai duro como uma árvore na areia, sem fazer barulho. No caso, o autor é atingido por um caça alemão e cai nas águas do Mediterrâneo, em frente a Côte d'Azur, enfim, Provence, onde deixou as mais doces lembranças. Olha a correlação aqui. Ele voava bastante, né? O que eu queria contar aqui é no problema dele com a esposa dele. Ó. Além disso, naquela época o escritor vivia uma das piores crises com Consuelo, que era também a musa inspiradora de sua fábula. Os desentendimentos com a esposa aumentaram seu estado melancólico. Em uma última briga, ele a repreendeu por esbanjar dinheiro em compras caras e extravagantes, enquanto estava prestes a partir para o fronte norte-africano, com um uniforme barato, um par de sapatos usados e meias furadas. A decepção foi tão forte que ele afirmou não querer nada mais. Apenas encontrar a paz. Aquela paz, sugeriu, que só a morte poderia dar. Será que ele meio que... Será? Olha, é atingido. Não, ele foi atingido por um caça alemão, mas ele meio que foi assim, é tudo ou nada, né? Tá tão ruim meu casamento, mas o que dizer dele, né? Ele tinha um amante, né? Primeiro que ele também não era honesto, não. Ok, ele tinha a Sylvia Hamilton, sua amante confidente. E aí ele tinha essa esposa gastava demais. E pelo jeito ele vivia viajando, fora que no tempo que sobrava, olha lá com quem ele estava, com Sylvia Hamilton. Às vezes ele estava com a esposa dele, porque assim, ele começou a escrever O Pequeno Príncipe com a amante, que conta aqui. Ó. A escrita, a qual se dedicou completamente durante a sua estada na América, foi para ele um refúgio. Contava a trama que estava elaborando para Sylvia, sua amante confidente. Olha lá.
Então, ele começa a escrever o Pequeno Príncipe para a amante. E aí, assim, eu entendo que aquela Rosa que ele cuida tanto é a amante dele, não é a esposa. E ele vive viajando. Primeiro, ele vive viajando. Quando ele tem um tempo, ele passa com a amante. E o que eu entendo aqui que é o que sobra para essa esposa é apenas o dinheiro dele. Então, por isso que, já que ela não tem um marido, eu acho que ela tem o dinheiro apenas. É quase como eu entendi aqui, que o dinheiro virou o marido dela. Virou a companhia, virou... Enfim, virou o cônjuge dela, né? Então, eu acho que ela faz essa troca na mente dela. Não só na mente, no dia a dia ali, né? Porque ele nunca está. E aí, só que daí ele reclama com ela, só que ela já fez essa transferência emocional, entendeu? Agora, eu não sei se ele usava sapatos usados e meias furadas, porque ele não tinha, ou ele era avarento, não sei. Mas há um sério problema aqui, né? Enfim, é um relacionamento conturbado, bem distúrbios, né? Substituição, essa é a palavra. Ele tinha amante, ela tinha as compras dela. Agora, em vez de comprar, ela poderia ter tido um amante. Ela, no caso, ela prefere fazer compras do que ter outro homem, entendeu? Mas ela poderia não gastar o dinheiro dele e arrumar um amante também. Economizar tendo um amante, né? E, enfim, não sei. É uma coisa difícil, né? Mas é como ela soluciona. A nossa vida é como uma equação, como eu tenho falado para vocês. Cada um resolve de uma maneira. Ela poderia virar uma fumante, uma alcoólatra, uma drogada, alguma coisa ia acontecer, porque é um relacionamento que não é saudável. Ele nunca está presente. E fora que ele tem uma amante, ela provavelmente sabia disso, mas fingia não saber, né? Então, assim, não tinha como. Ó, aqui o diabo ruge, né? Por causa de um futuro, alguma coisa... Epa! Então, aqui o diabo ruge por causa de... tem alguma promessa para você no futuro. Aqui... tem uma certa idolatria, uma maldade dentro do coração que precisa do momento para despertar. E aqui uma compulsão que é gerada por uma falta. Eu até vou te perguntar, o que você preferia? É que a sua mulher gastasse o seu dinheiro ou que te traísse? Responde aí. Nenhum dos dois, né? Certeza. Ó, a cura pelo amor. Talvez você pode ser a esposa rejeitada ou o filho rejeitado, que criou uma compulsão, um vício, tá? Não sei, alguma coisa aí. Porque aquela mulher, ela criou aquela compulsão ali por compras, porque o marido nunca estava com ela, né? O filho rejeitado aqui, ele fala sobre o sentimento de culpa. Quando acontece uma gravidez indesejada, os pais ou outras pessoas, avós, tios, irmãos, acabam rejeitando a criança que está sendo gerada. É muito comum que, num primeiro momento, muitas crianças sejam rejeitadas. A maior rejeição
Normalmente acontece nos primeiros meses de gestação, na fase inicial de vida da criança, enquanto ainda não vem o filho. Não se ama o que não se conhece. Quase sempre basta a criança nascer para que os pais e os demais que a rejeitaram lhe queiram bem e se encantem por ela. No começo podiam não querê-la de jeito nenhum. Agora, de forma alguma, seriam capazes de dá-la para adoção, mesmo que já tenham muitos outros filhos. A tendência, então, é agir em sentido contrário. Se antes rejeitaram, agora, para compensar, tendem a superprotegê-la. Quando vem a criança e percebem que está ali o fruto deles próprios, um pedaço deles passam a aceitá-la. Ao olhar para o filho, chegam a ter um sentimento de culpa. Como é que pude não querer essa criança? Essa coisinha tão linda que está aí, que é um pedaço de mim. Como é que eu pude rejeitar este filho, neto, sobrinho, irmão? Ó, aqui ela vai ensinar uma oração para você pedir perdão para a criança. Ó, não basta dizer que depois aceitou. A rejeição cravou um espinho e gerou muitas feridas, tá? Dos efeitos dessa rejeição, a criança só se livrará se perdoar quem a rejeitou. Ó, se a criança já tiver nascido, pode-se proceder deste modo. Escolha um ambiente bem aconchegante. Abrace. Quanto menos roupa a criança tiver, melhor, pois ela se comunica pelo contato da pele. Assim, abraçada e apertada contra o peito, no ambiente de carinho e aconchego. Diga os motivos por que a rejeitou. Não adianta querer esconder, pois tudo está registrado em seu inconsciente. Então, peça-lhe perdão. No entanto, mais importante que pedir perdão, é indispensável que a criança perdoe quem a agrediu pela rejeição. Se a criança for muito pequena e ainda não souber falar ou não tiver consciência do que está dizendo, então no lugar dela diga que perdoa quem a rejeitou. Essa rejeição, o inconsciente, né, diz que fica tudo gravado, tudo de toda a nossa vida. Tem muitas tristezas que vêm do nada que você nem sabe por que você fica triste. Às vezes as pessoas choram sem nem saber por quê, sabe? Podem passar horas chorando. Já ouvi falar, sabe? Do nada vem um choro e a pessoa chora e não sabe. Só sente. E então você tem o subconsciente, ele é a parte verdadeira nossa, eu creio, sabe? Ali tá uma caixinha como se fosse aquela parte do avião, né? Que registra tudo, a caixa preta. Isso me lembrou a mulher do autor do Pequeno Príncipe. Porque a criança ela pode começar a desenvolver, por causa da rejeição, uma certa rebeldia. Aqui me veio o seguinte, ele não tinha tempo para ela, então ela passa, de certa maneira, a gastar o dinheiro dele, porque sabe que ele vai ficar bravo, como se fosse uma traição mesmo, como se fosse uma maneira de chamar a atenção dele. Eu acredito que sim. Eu fiz essa oração com a minha filha, mas meio que no lugar do pai biológico dela, sabe? Porque eu mesma nunca rejeitei, mas assim, eu achei bom e fiz esse pedido de perdão no lugar dele. Conspiração no palácio. Naqueles dias, nenhum rei podia sentir-se seguro no trono, porque sempre havia alguém tramando contra sua vida. O famoso Xerxes não era exceção à regra. Pouco depois de Esther ter chegado ao trono, dois dos cortesãos, chamados Bigtan e Teres, ficaram tão zangados por alguma coisa que o rei lhes fizera que resolveram matá-lo.
Para a desgraça deles, mencionaram o seu plano a outros, estes o sussurraram a seus amigos, que por sua vez o comunicaram em segredo a seus amigos, e assim sucessivamente, até que por fim a notícia chegou aos ouvidos de Mardoqueu. Este fez a notícia chegar a Esther. Mardoqueu é o tio da Esther. E ela comunicou imediatamente ao rei. Os 2 conspiradores foram presos e enforcados, mas em meio à confusão do momento, ninguém se lembrou de Mardoqueu. O rei nem lhe agradeceu por ter lhe salvado a vida. Isso aqui eu achei interessante, que como que fofoca geralmente não faz bem, né? Esse é uma exceção à regra. Acho que a primeira vez que eu vejo uma fofoca que aquele telefone sem fio, né? A fofoca do bem, né? Porque acabou protegendo esse rei, porque a notícia passou pro ouvido de um, pro outro, até que isso chega ao ouvido dele antes que algo aconteça, né? E ele é livrado. Aqui ele resolveu, né? Enforcando, né? Mas eu acho assim, ó, aqui quando ele fala do leão, do diabo, muitas vezes a gente, de encontro com os inimigos, nem sempre a gente vai, mesmo sabendo, chega lá a notícia para você e você vai ter que saber lidar com isso. Igual nem todo mundo vai te fazer uma oração. Olha, eu quero fazer uma oração porque eu te rejeitei quando você era criança. Nem papai e mamãe nem sempre vão fazer isso, igual eu tive que fazer no lugar do pai dela, né? Do pai biológico. Porque ele nunca vai pedir perdão para ela. Não, pelo menos eu sinto que não, né? Então, se eu fiz no lugar. Então, se esse leão ruge, e aí muitas vezes você tem que. Nem sempre você vai chegar e conversar com esse leão, às vezes você só vai ignorar mesmo. Algumas vezes esse leão que ruge pode ser alguém que você ama muito e você tem que resolver isso. Eu acho que ele deveria ter resolvido as coisas com a esposa dele, não, sabe, se ausentar tanto e arrumar uma amante, né, lá na América, quer dizer, nos Estados Unidos. Entende? Porque ela ficava assim, à toa ali, né? Gastando, porque elas provavelmente, eu imagino, né? Eu já vi casos de mulheres assim, ó, isso aqui se repete muito, que se sentiu sozinhas, então faz a substituição do marido pelas compras, ou por outro tipo de compulsão, né? Até podem virar promíscuas, né? Tendo vários amantes. Nesse caso, que alguém que ele amava, essa Consuelo, essa esposa, ele tinha que se resolver com ela, né? Ele tinha que conversar com esse leão que rugia, porque esse leão que rugia era a esposa dele, né? Então ele tinha que se resolver em relação a isso. Já que esse leão ruge, esse leão ruim, e ele convence as pessoas a fazerem o mal, né? Eu acho que eu vou terminar aqui, ó, falando sobre o Egito, tá? Aqui vai falar sobre a falibilidade, que ele era falível, né? Ele era um ser humano, o faraó. Só que ele sempre se mostrava como aquele que nunca falha, aquele que é perfeito, aquele que é um deus ou um semideus, que tem acesso a uma sabedoria, a uma força, a tudo.
Ó, a teoria da sua divindade permanecia, mas ele era visto já como um ser humano mortal e falível. E, enfim, a gente vê isso ao longo da história, essa confusão entre o líder e Deus, né? A divindade, a perfeição, a onipotência, né? A infalibilidade dos líderes, dos reis, dos governantes. E isso passa para nós, né? Isso tá na Bíblia, o quanto Davi era poderoso, Salomão. Isso um pouco que cega os olhos da gente para os erros cometidos, né? Por eles. Tanto que sempre quando eu falo, né, dos erros, parece até blasfêmia, parece pecado, né, apontar um erro de um líder. Essa confusão entre divindade e autoridade é um problema, né? Isso traz até uma incapacidade nossa de admitir nossos erros. Pode ser que você não consiga admitir que errou, pedir desculpas, não consiga chorar, sabe? Muitas coisas. Quando é um leão que ruge para você, tudo bem que você ignore, né? É um inimigo, é alguém que não deseja o seu bem. Pode ser uma pessoa que te rejeitou, sabe? E você tem que perdoar essa pessoa, sabe? Mas você não pode se transformar nessa pessoa e pedir, sabe, mudar essa pessoa, se colocar como eu me coloquei no lugar do pai, da Poliana, e falei para ela, perdão, no lugar dele, perdão, né? Você não pode fazer isso. Mas se esse rugido não é de um inimigo, você pode sim pedir desculpas, você pode sim tentar consertar as coisas, entendeu? Emendar um casamento, emendar seu comportamento, o seu relacionamento com um amigo, com uma mãe, com um pai, com um irmão, com um filho, com um neto. Você deve fazer isso. Você deve mostrar que você é falho, que você erra, que você é fraco. Você pode chorar. Você deve chorar. Sabe? Inclusive, o Egito, ele era muito bom, sabe no quê? Nas torturas, né? Na nos castigos, né? Quando as pessoas eram sentenciadas, tinham castigos de enterrar vivo e muitas outras coisas que eu acredito que Moisés aprendeu muito lá. Ele foi criado lá, ele cresceu lá. Ele era muito inteligente, então ele foi alfabetizado, né? E eles acreditavam muito nessa questão da perfeição e eles eram muito cruéis nos castigos. Não é assim que Deus trabalha, sabe? Deus trabalha emendando, curando, sanando, corrigindo, sempre com amor. Por último, eu vou ler esse aqui, o coração de padrasto, que ele vai contar como conheci minha esposa. Adoção e paternidade de olhos fechados e coração aberto. Se você perguntasse a um técnico do mercado financeiro sobre os custos de ser pai, provavelmente ele diria que, como investimento, não é um bom negócio. Filho é um investimento caro e de pouca rentabilidade, em que somente estando cego alguém teria coragem para entrar nessa empreitada.
E nós entramos. Entramos porque somos otimistas. Porque, como diz Carlos Piengers, temos fé num futuro melhor. Às vezes é a biologia que convida a experiência. Outras vezes o chamado transcende a natureza biológica. É algo inexplicável, como o meu amor pela minha Maíra. E encaramos essa empreitada mais cegos que adolescentes apaixonados. Não olhamos nossos filhos com os olhos, e sim com o coração. Nós os enxergamos embaçados por paixão e para nós eles são perfeitos. São o que temos de melhor, a nossa obra-prima. Quando eu conheci a minha filha, Maíra, ela tinha 9 anos de idade. Eu tinha conhecido a minha mulher em um restaurante. Eu a vi numa mesa sentada com amigos em comum. Tão linda, tão meiga. Ela estava com uma blusa de lã vermelha, aqueles olhos verdes, um jeitinho doce. Eu pedi para que me apresentassem a ela. Antes de nos apresentar, uma amiga me falou: ela tem uma filhinha. Acho que minha amiga queria me adiantar ou me poupar de algum embaraço. Não sei exatamente o que ela pensou ao dizer isso, mas eu senti algo bom no meu coração. A gente se conheceu e algum tempo depois estávamos namorando. Na segunda semana eu fui buscá-la em casa. Estava ansioso para conhecer a Maíra. Quando nos vimos pela primeira vez, o meu coração vibrava de alegria. Eu tinha a sensação de que já a amava há muito tempo, como se ela já fosse minha filha, e algo em mim queria muito proteger aquelas duas meninas, mãe e filha. Ai, tem mais história, mas tá acabando meu espaço aqui, então vou ter que encerrar. Mas olha, olha só, ele se separa, né, da mulher porque ele tem medo de casamento. Aqui ele vai contar tudo, eu vou fazer outro depois com vocês. Tanto medo, esse leão rugindo, isso que eu ia falar. Às vezes o leão que tá rugindo não é o diabo, é você mesmo. Ou ele te ajudando aí rugir dentro da sua mente, porque eu tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo, eu tô confuso e um monte de coisa. E aí é que ele fala: nossa, olha aqui. Ele não conseguia evoluir, não estava pronto, não estava pronto. E olha que naquele momento não dava, ó. Tinha pavor do vínculo do matrimônio. Para cada um, o leão que ruge pode ser o patrão, pode ser a sua própria mente. Acho bom que você ore, mas as coisas não são perfeitas, né? Só o amor é perfeito. O amor torna tudo perfeito. Aqui o triste é que ele morre sem resolver as coisas, sabe? Tem que curar, tem que resolver. É isso. Para que você seja feliz. Ó, triunfo. Tchau. Deus abençoe.